Por favor, Anthony, põe de novo a vinheta que a gente vai começar a gravar. Acho que está ali aberto o som, né? Pessoal, É, pessoal, bom dia a todos. É muito bom estar com vocês nessa mais uma aula do curso PBM FAO. Hoje a gente vai ter uma aula que acabou tendo um probleminha técnico, né, na última semana, falta de energia, a gente não conseguiu transmitir a aula do Dr. Diego Agra. Então, o tema da aula hoje vai ser aplicações sobre a morfologia das células hematopoéticas. Basicamente, o objetivo dessa aula é que vocês entendam um pouco da fisiologia do que está envolvido na produção do sangue do próprio paciente e, a partir daí, com o profissional da saúde, o estudante, consiga enxergar outros meios de tratar o paciente anêmico, de entender a condição, da fisiologia de um paciente que está com um sangramento e que vai precisar repor, né, as suas células sanguíneas. Eu quero só fazer uma breve apresentação do professor do dia. Hoje a gente está com o privilégio aqui de estar recebendo, parou as atividades na Santa Casa de Maceió, no HU. O Dr. Diego Agra é médico patologista, né? Ele fez medicina aqui mesmo, na Uncisal, em Alagoas, e fez a especialização dele na USP. Então, aproveitem bem, né? Estou vendo que já tem pessoas aqui fora do auditório do IFAL que estão conectadas aqui no Zoom. Aproveitem bem para trazer questionamentos, depois dessa primeira explanação, tá bom? Então, vou passar a palavra aqui para o Dr. Diego. Só um instantinho para a gente fazer a transição. Dá para sentar aqui. Bom dia a todos. Ótimo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a hematopoese. A aula, a projeção, não consegui. Desculpa, deixa eu compartilhar. Esqueci de fazer isso. Pessoal, desculpa, deixa eu só corrigir. Compartilhar. Só um instantinho. Faz ao vivo é assim mesmo, né? Isso. Agora tá certo. Bom, hoje a Dá gente para passar aqui. vai falar sobre a hematopoese. Normalmente, a gente ouve falar muito das células vermelhas, estão aqui os eritrócitos, dos glóbulos brancos e das plaquetas.
Porém, nós não estudamos muito como é que essas células surgem. E entender como é que essas células elas surgem é fundamental para compreender muitos tipos de anemia. Então, esse é um resumo de como todas as células sanguíneas elas surgem. Começa tudo a partir de uma célula chamada stem cell ou pluripotente, e ela vai se diferenciando lineagens para dar origem aos megacariócitos, e as plaquetas, aos eritrófilos, os basófilos, os neutrófilos, eosinófilos, monócitos e os linfócitos. Então, até chegar às células principais que nós conhecemos do sangue, há um longo caminho a ser percorrido. E ter ciência desse caminho, ele é fundamental para compreender a anemia. Lembrando que as anemias, elas podem ser multifatoriais, podem ser causadas por uma parada de maturação, pela ausência de nutrientes, uma metástase na medula óssea, doenças fibrosantes na medula, leucemias, linfomas, mielodisplasias, causas hormonais, infecciosas ou mesmo inflamatórias. A série eritroide, ela é composta por algumas fases. Primeiro a gente vai ter a primeira célula que vai ser o proeritroblasto, depois o eritroblasto basófilo, o eritroblasto policromático, o eritroblasto ortocromático e, por fim, o reticulócito e as hemácias. Travou aqui um pouquinho. Passou. Em relação aos precursores, eles são divididos em partes. Primeiro são os precursores eritroides imaturos, que são o proeritroblasto e o eritroblasto basófilo. As células, os eritroides maduros, que são os eritroblastos policromáticos e o ortocromático, e as células maduras, que finalmente é composta pelo eritrócito ou hemácia, que é a célula vermelha como nós conhecemos. Então, começando pela primeira célula da linhagem dos eritrócitos, vamos falar um pouquinho sobre os proeritroblastos. Os proeritroblastos, ele é um blasto, né? Então, são células um pouco mais imaturas, consequentemente, o tamanho dele é um pouco maior. Ele tem 16 a 20 micrômetros, um citoplasma que é escasso, tem nucleolos que são visíveis, não dá para ver aqui, ó, não sei se dá para ver tá, a setinha. Então, essa área aqui na região do núcleo são chamadas de nucleolos, que elas se destacam. O citoplasma, ele é moderado a intensamente basofílico. Basofílico significa que ele está arroxeado. Quando eu falar acidofílico, significa que ele está um pouco mais vermelho. Isso é causado pela diferença de concentração de ácidos e bases e pelo corante que é utilizado. Então, é possível também perceber no cloritroblasto que tem uma região clara perinuclear, que é onde se faz a hemoglobinização. Ele sofre uma mitose e vai dar origem ao eritroblasto basófilos. E ele também é conhecido por ter algumas projeções externas que são chamadas de BLEBs. A gente está tendo. Pronto, passou. O eritroblasto basófilo já é uma célula mais ovalada, tem de 14 a 18 micrômetros, ela tem um pouquinho mais de citoplasma, a gente pode perceber. Ela fica mais basofílico, pode ter a região clara perinuclear e ela faz duas mitoses para dar origem à célula sequencial. Então, qual a importância disso? Primeiro, em relação aos proeritroblastos, é que eles podem estar presentes também fora da medula óssea, por meio de uma hematopoiesia extramedular intensa, e nas leucemias mieloides agudas eritroide, eles podem aparecer também no sangue periférico. Em relação aos basófilos, também pode acontecer em áreas que a medula, casos que a medula esteja comprometida de fazer a metopoese,
Então, outros órgãos, como o baço, o fígado, podem desenvolver essa função. Nas leucemias mieloides agudas eritroides, numa anemia hemolítica muito grave, eles vão aparecer no sangue periférico e após uma hemorragia intensa. Então, o próximo na linhagem é o eritroblasto policromático, que tem de 12 a 15 micrômetros, a cromatina densa, heterogênea e sem núcleos. Citoplasma moderado a discretamente basofílico, e eles fazem uma mitose. Para dar origem ao eritroblasto ortocromático. O ortocromático ele já é um pouquinho menor, veja que ele tem de 8 a 12 micrômetros, a cromatina dele é mais densa. A gente fala que está mais densa porque vai ficando aqui mais escuro, ó. Também mais homogênea, e você não percebe mais aquelas estruturas que eram os núcleos, né? E o citoplasma ele pode ser basofílico, mas é um pouquinho mais claro, ou já também vai ficando mais acidófilo, mais avermelhado. Eles não fazem mitose, perdem o núcleo, e eles também dão origem ao reticulócito. Qual a importância deles, né? Então, quando você tem mais de 3 a 4 vezes a soma dos imaturos mielogramas, é algo que a gente deve ser chamado a atenção, né? Também vão aparecer nas anemias hemolíticas agudas intensas, nas anemias hemolíticas crônicas, nas leucemias e metástase, e quando a gente tem muito, tem que se corrigir o valor dele no hemograma, principalmente quando o aparelho ele não consegue fazer isso de forma automática. Os reticulócitos são as hemácias jovens, né? Com a azulmetilina a gente consegue perceber, ó, que fica esse pigmento azulado dentro dele, né? Ele tem um volume corpuscular médio maior e também uma menor concentração de hemoglobina que as hemácias. E, finalmente, o reticulócito vai se tornar a hemácia propriamente dita, que são essas células que estão aqui, ó. Agora vamos passar para a série granulocítica. A série granulocítica a gente pode dividir em precursores granulocíticos imaturos, destacando o mieloblasto e o promielócito. Os precursores granulocíticos intermediários, que incluem o mielócito neutrófilo e o metamielócito neutrófilo. E as maduras, que incluem os bastonetes, os segmentados, que, por sua vez, eles vão se dividir entre os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos. Então, começando pela célula mais primordial, que é o blasto, ele é um pouco maior, ele mede de 18 a 22 micrômetros, é uma célula que é ovalada, o citoplasma dela, ele é escasso, o núcleo também ele pode ser assim ovalado, pode ter algumas indentações, que são essas reentrâncias, né? A cromatina ela é mais delicada, você não percebe a presença de grumos. Os nucléolos, como pode ver aqui, eles estão visíveis. E o citoplasma é leve e moderadamente basofílico. E pode não já ter algumas granulações azurófilas. Azurófilas porque elas ficam se destacando em azul. E ele começa a se diferenciar. Então, ele vira um promielócito, que é de 20 a 30 micrômetros. Ele já tem um citoplasma que é mais abundante. A cromatina dele já é mais grosseira, parece começar a formar já alguns grumozinhos no interior dele. Tem uma zona clara perinuclear característica, tem as granulações azurófilas, assim, que são um pouco mais grosseiras, e depois já começam a surgir algumas outras granulações secundárias que vão variar conforme qual a linhagem que aquela célula vai se dividir. Se ela vai virar um neutrófilo, um eosinófilo ou mesmo um basófilo. Então, a gente pode perceber aqui um promielócito, aqui está o nucleolo, a zona clara, as granulações azurófilas. E aqui a gente consegue perceber dois promielócitos. E aqui já tem uma célula um pouco mais madura. E um mielócito aqui no cantinho, que é a próxima célula que a gente vai falar.
Então, mieloblastos e promielócitos, normalmente, eles estão presentes apenas na medula óssea, né? Eles não aparecem em processos, né, reacionais. Pode ocorrer no sangue periférico quando você tem uma quebra, né, da barreira, né, na medula óssea, quando surge metástase. Também quando tem uma leucemia mieloide aguda ou também uma leucemia mieloide crônica. Continuando a maturação, a gente tem um mielócito neutrófilo, que tem de 14 a 20 micrômetros, tem um citoplasma mais abundante. O núcleo dele é redondo, oval ou discretamente dentado. O núcleo ele é excêntrico, pode ficar um pouquinho mais centralizado também. Você já não consegue perceber nucléolos, com exceção de que seja um processo realmente displásico ou neoplásico. O citoplasma, ele vai ficando um pouco mais rosa, ele vai perdendo mais a basofilia, né? E começa a ter a predominância de grânulos, né? Secundários. Serão grânulos rosas se for eutrófilo. Se ele for virar um eosinófilo, vai ter grânulos mais vermelhos, eosinofílicos. E se ele for virar um basófilo, são grânulos mais escuros. Parece que não é um acessório. Metamielócito neutrófilo. Então, ele vai ocorrer após a mitose dos mielócitos. Ele já tem 12 a 16 micrômetros. E nessa fase, ele já começa a ficar parecido mais com um neutrófilo. O citoplasma dele é abundante. O núcleo ele é em formato de rim chamado reniforme ou meia-lua, excêntrico. A cromatina já é bem mais escura, condensada. A gente percebe que tem alguns gromos aqui e bem heterogênea, você não tem mais nucléolos e eles também não conseguem mais se dividir. Então, qual a importância clínica, né? Primeiro que promielócitos e metamielócitos podem ser vistos no sangue periférico em infecções graves, são chamadas reações leucemóides. Também pode estar presente em recém-nascidos e grávidas. Aí, em metástases, você pode ter a circulação de mieloblastos e promielócitos. Numa regeneração eritróide muito intensa, você pode ter promielócitos e metamielócitos. Em outras condições, algumas neoplasias, como a leucemia mieloide aguda, a mielodisplasia, que pode ter desde mieloblastos até metamielócitos. E está quase chegando no fim da maturação, né? Para virar um neutrófilo maduro, você tem o bastonete neutrófilo, que é uma célula de 12 a 14 micrômetros, e o citoplasma dela já é mais acidófilo, né? O núcleo fica realmente em forma de bastão e você consegue perceber já a granulação típica, não é aquela mais granulação azurófila, é a granulação típica já do neutrófilo. E por fim, ele vira um segmentado. Uma célula de 12 a 14, a cromatina mais densa. E o que chama a atenção nesses casos é que o núcleo dele ele é multilobulado. Você pode ter 3, 4 ou até um pouco mais de lóbulos quando ele está hipersegmentado. E as granulações dele típicas daqui. Então, alguns dados clínicos importantes. Mais de 4% de bastonete significa um desvio à esquerda, geralmente relacionado a algum tipo de infecção, né? E pode aparecer quando tem um processo patológico, alguma infecção, as granulações azurófilas, que são chamadas muitas vezes no hemograma de granulações tóxicas. Numa neutropenia, pode ocorrer um bloqueio de maturação, uma leucemia aguda ou mesmo um linfoma. E mais de 5% hiperlobulados é chamado de desvio à direita. Granulócitos eosinófilos. Eles podem ser geralmente bilobulados. Tem grânulos eosinofílicos. Podem estar presentes em respostas imunes de IgE, também em caso de parasitoses, alergias e neoplasias pielопроliferativas. Então, todo aquele processo que ocorreu com o neutrófilo também ocorre com o eosinófilo, até ele chegar aqui nessa forma, né? Bilobulado, que é a forma madura. E observe que os grânulos deles são vermelhos bem intensos, são bem acidófilos. E o basófilo. Então, novamente,
Assim como o neutrófilo e o eosinófilo, todo aquele processo ocorre para dar origem ao basófilo, que é uma célula bem característica, porque ele tem esse núcleo grande e esses grânulos bem roxos, bem intensos, bem basófilos, que até o nome dele diz, né, que é um basófilo, e eles geralmente ficam até ocultando o núcleo, fica difícil você ter uma visualização nuclear. É uma célula que é mais difícil de fazer a distinção das fases maturativas, né? Elas estão relacionadas a reações de hipersensibilidade, mas também pode estar presente em algumas leucemias. Agora vamos passar para a série linfoplasmocítica, que inclui os monócitos, os linfócitos e os plasmócitos. Começando com a série monocítica, e a gente vai ter a primeira célula, como sempre é um blasto, chamada de monoblasto, promonócito e depois o monócito. O monoblasto é uma célula grande, afinal ele é um blasto de 20 a 25 micrômetros, ele tem muito citoplasma, tem uma cromatina que ela é fina, né? Geralmente não toca a membrana plasmática, ó. Tem um a dois nucleolos, aqui tem um nucleolo, aqui tem outro. O citoplasma é discretamente basofílico e ele realiza uma mitose. O promonócito, de 15 a 25 micrômetros, já tem uma cromatina que ela é mais pregueada, pode ter certo um alto relevo. Os nucleolos ainda podem estar visíveis, um citoplasma abundante basofílico. Dando sequência à maturação, antes de falar disso, vamos falar um pouquinho da interpretação clínica, né? Os monoblastos e os promonócitos são células incomuns nos mielogramas, né? Elas podem aparecer em alguns tipos de leucemias, como a leucemia monocítica aguda e a mielomonocítica crônica. Sim, agora sim, dando sequência à maturação, o monócito ele passa a ter de 4 a 25 micrômetros, ele tem um citoplasma abundante, tem raros nucleolos, a cromatina dele é bem mais densa, vocês percebem que aqui é bem mais escuro, e o contorno do núcleo é bem irregular. Esse formato de C, de U, às vezes um pouco mais uniforme, bastão, e a presença de alguns grânulos azurófilos. Então, eles vão estar presentes em processos infecciosos, não infecciosos e neoplásicos. Vamos dar alguns exemplos: endocardite, listeriose, brucelose, tuberculose, doença de Crohn, colagenoses, retocolite. Pode parte de ser também carcinomas de mama, pulmonar, nas mielodisplasias e leucemias mieloides. Então, uma série de processos infecciosos, neoplásicos ou não. E chegamos nos linfócitos, né? Os linfócitos começam sempre com um blasto, né, que é aquela célula menos diferenciada, que é chamada de linfoblasto. Após isso, tem o prolinfócito e tem o linfócito. O linfoblasto tem de 12 a 20 micrômetros, tem um formato arredondado, oval, o citoplasma é escasso. Você consegue perceber que tem alguns nucleolos, né? Citoplasma basofílico, eles são confundidos com mieloblastos na medula óssea. Pode aparecer na leucemia. Os prolinfócitos, eles têm de 10 a 20 micras, tem um citoplasma um pouco mais abundante, tem uma cromatina granular, o nucleolo pouco visível, raramente eles são vistos na medula óssea e pode aparecer em alguns tipos de leucemia. E por fim, o linfócito maduro, que já é uma célula um pouquinho menor, ele vai ficando menor, de 7 a 18 micrômetros, tem uma cromatina mais densa, ele tem mais ou menos o tamanho da hemácia, ou é um pouquinho maior, tem um núcleo arredondado e vão se diferenciar em células natural killer, que é a NK, em B ou T. E pode também estar presente em certos linfomas ou leucemias, a depender do tipo, né? Lembrando que linfomas e leucemias existem mais de 40 tipos. E o plasmócito, que é a célula que produz a imunoglobulina, os anticorpos, né? Ele tem de 12 a 18 micrômetros e a característica dele é ter esse núcleo bem excêntrico, bem deslocado para a periferia
e o núcleo que lembra uma roda de carroça, né? Dá para ver que tem aqui essa área clara, e é como se fosse uma roda, né? Mas, ó, de novo aqui, o plasmócito aqui um formato bem clássico, o núcleo é excêntrico, o citoplasma dele é abundante, basofílico e sempre rechaçado para a periferia, né? E aqui são algumas vesículas, né? Alguns anticorpos, que é o que ele produz. Ah, eles estão presentes em abundância em algumas neoplasias, principalmente o plasmocitoma, que você tem uma proliferação monoclonal de plasmócitos. E por fim, nós estamos chegando à última série, que é a série megacariocítica, que ela é formada pelo megacardioblasto, o megacariócito basófilo, o acidófilo e, por fim, as plaquetas. O megacardioblasto tem de 20 a 50 micra, tem um citoplasma escasso, uma cromatina mais finas e o núcleo deles são poucos visíveis, e eles fazem duas mitoses. Então, os megas, eles chamam a atenção porque eles são as células grandes, né? São as maiores células que você vai encontrar na medula óssea. Então, a partir dessa diferenciação, ele vira um mega basófilo, que ele tem de 30 a 85, tem um citoplasma mais abundante, a cromatina dele é bem grumosa, que a gente não está nem conseguindo distinguir direito, né? Não tem nucleolos, o citoplasma é mais basofílico. E aqui é que começa o início da plaquetogênese. Ele vai soltando pedacinhos do seu citoplasma, e esses pedacinhos, eles se tornam as plaquetas. E por fim, ele vai dar origem ao megacidófilo, que é a maior célula que a gente vai encontrar na medula óssea, né? E maior dentre as fases, de 30 a 150 micra. Você percebe que ele é acidófilo porque o citoplasma dele está mais vermelho, está mais acidófilo. O núcleo pode ser multilobulado, pode ter alguns grânulos azurófilos, pode ter, ele faz endomitose, que é quando ele separa os núcleos, né, mas o citoplasma não, você não tem a divisão citoplasmática, e eles ficam hiperdiploides, e pode gerar de 2.000 a 3.000 plaquetas. E, por fim, a gente tem as plaquetas propriamente ditas. Então, nesse esfregaço de sangue periférico, a gente consegue notar facilmente que tem alguns neutrófilos maduros, tem as hemácias que estão aqui no fundo, e aqui, menorzinho, a gente encontra esses fragmentos pequenininhos. Essas que são as plaquetas, que são importantíssimas para conter um sangramento, para fazer a adesão, a agregação e impedir que aquela hemorragia ela continue. Bom, eu acho que era basicamente isso. Muito obrigado e agora a gente fica aberto para algumas dúvidas. Obrigado, professor. Pessoal, quero pedir desculpa a vocês que a gente iniciou de forma híbrida, mas agora eu vou convidar o doutor Diego para vir aqui na frente, né? Por favor, doutor Diego, vamos comparecer aqui no auditório. A gente estava na sala técnica porque a aula está sendo transmitida pelo Zoom, tá bom? Quero agradecer muito o pessoal do curso e também o pessoal da prefeitura que veio hoje para prestigiar aqui esse momento que acaba sendo um momento formativo, né? E quero agradecer também ao doutor Diego Agra, que veio lá, né, das atividades em Marcel, para compartilhar com a gente a experiência aí como, e também a visão como médico patologista, né? Eu tenho minhas perguntas, né? Eu sei que é um assunto fisiologia ali, a gente fica meio. Não temos a mesma apreciação, né? E talvez o amor por essa parte, mas eu fiquei curioso de uma coisa, Diego. E aí depois eu aguardo o pessoal se expressar, né? Existe naturalmente uma preocupação com os quadros anêmicos. O curso fala muito sobre isso, né? De tentar tratar preventivamente os quadros anêmicos. E na atenção básica, que é principalmente o pessoal, né, que tá da UBS. Quem é da UBS, por favor? São todos da unidade né, unidade básica de saúde, né? Tem alguém que não é da UBS? Não, né? E quem são os médicos hoje? Tem um médico, né? Enfermeiros? Tem agentes de saúde hoje?
agentes? Nutricionistas? Esqueci de algum? Oi? Dentista, claro, dentista, né? E nutricionista também? Não, hoje não, né? Beleza. Técnica de enfermagem também. Tá todo mundo presente. A equipe muito profissional completa hoje, né? Obrigado, viu, pessoal, por terem vindo. Certo, muito bem. A equipe fechou agora. Então, a atenção total é voltada para a questão de tratar preventivamente essa anemia. De que forma analisar talvez o hemograma ou tentar entender ali as células que vão aparecendo ali no hemograma, como é que isso daí vai ajudar o médico, talvez a equipe a identificar talvez o tipo de anemia? Você poderia fazer um comentário mais contextualizando assim, Diego? Sim. Tu começa olhando o hemograma, né? Que é um exame assim tão básico e tão importante. Então é importante que o profissional dê atenção, né, ao VCM, que está lá o volume corpuscular médio das hemácias, né? Dê atenção às taxas, porque a partir daí ele já vai tentar classificar que tipo de anemia, né? Entre elas a gente pode destacar a anemia ferropriva, que é uma das mais comuns, né? E você vai ter um VCM baixo, né? Então, no hemograma, você, mesmo que você não tenha um acesso agora a fazer uma ferritina, um metabolismo do ferro, mas você já consegue inferir qual seria o tipo de anemia só olhando o hemograma. É lógico que quando a gente viu várias células maturativas, tem situações muito mais específicas, né? Então, cada linhagem daquela ali que a gente observou, ela pode parar, ela pode se multiplicar, ela pode aparecer de forma displásica, e isso também vai se refletir no hemograma. Mas, assim, para um AUBS, não é preciso ter essa preocupação, porque quando se aparecem essas alterações mais específicas, você vai encaminhar para um outro profissional, para um hematologista, para que ele possa fazer essa triagem e classificação e fazer outros exames, né? Não apenas o exame de sangue periférico, mas tem que fazer um mielograma e às vezes até mesmo uma biópsia de medula óssea, porque às vezes o esfregaço ele vem seco ou está muito hipocelular. Teve uma apresentação, obrigado, Diego. Teve uma apresentação que a enfermeira Cláudia Daniele, de UBS também. Alguém quer fazer pergunta? Levantou a mão, não, né? Ah, desculpa. E ela comentou o seguinte: que na UBS, pelo fato de estar recebendo, né? Muitas vezes o paciente que é SUS, né? E ele vai ter às vezes vai ter uma cirurgia eletiva para fazer, seja uma cirurgia cardiovascular, uma cirurgia ginecológica, né? Tem muitos casos de mulheres com miomas hoje, né? Então, as mulheres às vezes vão fazer aquele período preparatório para a cirurgia na UBS. Vai ser acompanhado pelo enfermeiro que está ali, pela enfermeira, pelo agente que vai identificar alguma coisa, vai comentar com o médico e, de certa forma, vai ser o pré-operatório do SUS, vai ser aquilo ali. E às vezes é detectado que a pessoa tem uma anemia. Será que a gente sabe que não é o caso, né? Que a maioria das anemias não são complexas, não são neoplasias, não são doenças hematológicas. A prevalência maior é de anemia simples. Aí, qual é a dica que você dá para que esse momento seja prático também para o pessoal que veio da Secretaria Municipal, né? E daqui a pouco, pessoal, a gente vai ter uma pausa para um lanchinho. Estou tentando ver se as minhas monitoras organizam ali um lanchinho para a gente repor as energias. E eu queria fazer depois um momento de interação. A gente tem um protocolo da Unifesp e, e o pessoal compartilha como tratar anemia sem o hemocomponente, né? Basicamente, eritropoetina, reposição de ferro. Aí tem um protocolo com doses, com reposição. Aí a gente vai poder dar uma lida nisso e tentar extrair o que a gente tirou de proveito. Mas aí eu passo para o doutor Diego comentar que tipo de anemias eles vão encontrar e como saber analisar isso vai fazer com que, mesmo na atenção básica, eles possam ajudar pacientes que vão passar por uma cirurgia. As gestantes também, né, são acompanhadas no pré-natal. Pode dar algumas dicas nesse sentido? Sim. Então, como eu estava falando, né? A gente tem que primeiro pegar o hemograma, né?
É lógico que essa aula, elas são muitos detalhes, né? Na verdade, ela é um pré-requisito para você começar a estudar outras anemias decorrentes de processos neoplásicos, como os linfomas e as leucemias. O objetivo não é que vocês saiam daqui expert em saber todos os detalhes dessas células, né? Mas que vocês tenham, assim, ideia de todo o processo maturativo, né? Porque tendo essa ideia, você vai começar a olhar para o hemograma e vai pensar: esse tipo de anemia eu vou conseguir tratar aqui, esse outro eu vou conseguir encaminhar. Em relação às anemias que são mais comuns, assim, a gente pode destacar as anemias megaloblásticas e as anemias ferroprivas. E elas podem ser corrigidas facilmente na atenção básica. E às vezes ocorre, muitas vezes, que o paciente acaba indo para a cirurgia com esse tipo de anemia. E nem durante a internação se faz o tratamento adequado dela. Não se faz o diagnóstico correto e às vezes o paciente acaba sendo tratado simplesmente com transfusão de sangue, o que não é certo. Então a gente tem que ter a ideia de olhar para o hemograma e reconhecer: olha, eu estou diante aqui de uma anemia de provável causa ferropriva. Eu tenho que repor ferro. E esse paciente ele vai melhorar. Mesmo que seja uma anemia que esteja ali com 4, com 5, que eu já peguei alguns casos, se você começar a repor ferro, em 3 semanas aquele paciente vai estar já com 9 de hemoglobina. Mesma coisa, eu estou diante de um quadro que é provavelmente uma anemia megaloblástica, o VCM está muito aumentado. Então, tenho que atentar para as doses de ácido fólico e de vitamina B12 e começar a tratar. Eu já me deparei com 2 casos de pancitopenia. Pancitopenia, para aqueles que não são tão específicos na medicina, é quando você tem a queda tanto das hemácias quanto da série branca como das plaquetas, né? Então, muita gente perguntou: o que é isso? Será que eu estou diante de uma aplasia de medula óssea? Essa medula não está funcionando? Não, o problema era muito mais simples. Quando você ia lá no hemograma, ia ver o VCM, estava lá 120. Então, era um paciente que ele tinha uma anemia megaloblástica, muitas vezes essas anemias são até familiares, que não tinha sido diagnosticada. E como é que se resolveu? Dando ácido fólico e B12 para o paciente. Em algumas semanas, de novo, ele normalizou. Um desses casos foi até para o hospital e na época os médicos estavam desesperados, sem saber o que fazer, porque eles estavam dando ferro e não estava funcionando. E não ia funcionar por quê? Porque a deficiência dele não era de ferro, era ácido fólico e B12. Então, uma boa anamnese, ele funciona. Será que o senhor ou a senhora tem outros casos de anemia na família? Às vezes ele já tem um histórico, tem um neto, tem um primo que já tem aquele tipo de anemia, né? E aí, quando passou-se a dar ácido fólico B12, o paciente também começou a responder. Obrigado, Diego, por compartilhar também essa experiência. Pessoal, eu queria acrescentar, eu lembrei agora na fala do Dr. Diego aí, que os protocolos alternativos, eles têm destacado muito a necessidade de, já que você não vai pensar inicialmente na transfusão, como é que eu vou tratar um quadro de anemia profunda? O paciente está lá no postinho, está com hemoglobina de 6, né? E hematócrito de 18, de 20. E aí, como é que eu vou tratar isso, né? E já se tem um gatilho, parece hoje, que se o paciente cair de 7 de hemoglobina, a ideia é já transfundir. Aí os protocolos do PBM falam muito de que muitas das vezes são anemias fáceis de ser revertidas com a própria estimulação da eritropoese, né? Aí eu queria que o Diego compartilhasse com a gente, eu sei que você acompanha casos, né? Você se tornou também, assim, um excelente clínico nessa parte de preparar pacientes para cirurgias, eu sei, porque os pacientes são encaminhados para você no pré-operatório, né? Pacientes que estão anêmicos e vão passar por uma cirurgia, a chance de ser transfundido é bem maior, pela lógica, né? Já está com as reservas sanguíneas baixas e vai fazer uma cesariana, vai para o parto, vai para uma cirurgia de vesícula, mesmo que seja uma cirurgia simples de vesícula, de apêndice, mas já está anêmico, né? Então ele vai naturalmente ter uma chance maior de ser transfundido. Aí a gente vê muito que é simples o protocolo que a OMS diz, que o sangue basicamente é feito com, né, a eritropoese do paciente é
ferro, principalmente, o hematínico, né? B12 e folato, ácido fólico. Então, se ele tiver B12, B9, que é o ácido fólico, e ferro, se as reservas estiverem boas, ele naturalmente dificilmente vai ter esse quadro de anemia. Mas para acelerar num caso que é urgente, né? Geralmente é usado também a eritropoetina. Aí você pode tentar contextualizar quando se aplica determinados fármacos para cada caso, ou compartilhar talvez uma experiência específica que você lembra. Fazer um comentário geral sobre. Porque o protocolo, pelo que eu vejo, foi até ilustrado como uma fábrica de bolo, né? A gente sempre ilustra nas aulas aqui. Você vai para uma fábrica de bolo, hoje tem muita casa de bolo, né? Por aí. Então, tem que ter a farinha, tem que ter o leite. Eu não sou boleiro, não, mas eu acho que tem que ter ovos também, né? Aí, enfim, tem que ter os ingredientes e tem que ter o boleiro. Então, de certa forma, no organismo, a produção das células do sangue, elas vão nessa linha também. Tem que ter a matéria-prima, ferro, B12 e ácido fólico. O paciente tem que estar com as reservas lá em cima, que geralmente a nossa população do SUS chega zerado. Ferro lá embaixo, ferritina lá embaixo, B12. Então são coisas que dá para tratar no OBS, dá para ver isso aí, né? Pelo hemograma já dá para ver, não é algo dificílimo de entender. E toda a equipe, desde a ponta lá, né, do agente, o técnico, o enfermeiro, o médico, vão poder participar de reverter esses quadros de anemia, que na maioria das vezes são pluricarenciais. Ou ferropriva, falta de ferro, ou por falta de um desses outros itens que a gente comentou. Mas eu queria também que você comentasse sobre a eritropoetina, nesse contexto aí. Viu, Diego? A eritropoetina, né, é um hormônio que a gente pode usar para fazer uma aceleração da recuperação do paciente, porque ele vai agir justamente naquelas células mais pluripotentes, ele vai estimular com que aquela célula se diferencie, né? Deixa de ser um blasto e acelera o processo até ela se tornar um eritrócito. Então, é uma aliada importante quando a gente fala em PBM, né? É lógico que a gente tem que sempre pesar, né, quando a gente vai utilizar. Como eu falei, tudo começa com uma boa leitura do hemograma. Então, quando você está diante de uma anemia, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: por que o meu paciente está com anemia? O que é que está causando isso? Então, eu vou procurar elementos no hemograma que indiquem qual é o tipo de anemia. E lembrando que esses exames eles têm que ser colhidos antes de você iniciar o ferro, antes de você iniciar a B12, o ácido fólico. Por quê? Porque se você começa a tratar colocando ácido fólico B12, você perde esses parâmetros. Então vai ficar mais difícil para você avaliar qual era o tipo de anemia que está presente no paciente. Então, a primeira coisa, eu vou colher o hemograma e vou ver. Esse paciente tem uma anemia. É uma anemia que está hipocrômica, né? Pode ser uma ferropriva, microcítica. Tudo bem, não. A hemácia está muito grande, pode ser uma megaloblástica. Ou ela ainda é normo. Então eu vou começar a colher outros exames. Eu vou pedir a dosagem do ácido fólico, dosagem de B12, vou pedir o ferro sérico, TIBC, outros exames que possam me auxiliar mais a chegar naquele diagnóstico, né? Aí, geralmente, a anemia ferropriva, ela não necessita de tratamento com eritropoetina. Por quê? Porque o nosso corpo ele já produz em níveis endógenos, a não ser que realmente a pessoa tenha uma deficiência renal, tenha algum outro problema associado. Mas geralmente é uma anemia que já cursa com uma eritropoetina alta, porque o seu corpo ele reconhece que está faltando, né, hemácias ali, e ele começa a estimular a produção de eritropoetina na tentativa de fazer com que você tenha mais hemácias. Tanto é que quando você tem um paciente de longa data, né, eles ficam com as plaquetas lá em cima. Por quê? Porque a eritropoetina, ela estimula não apenas as hemácias, mas também os precursores das plaquetas. Se vocês observarem e voltar daquela primeira imagem,
vocês podem ver que tanto os mega como os eritrócitos, né, ele tem um precursor em comum. Então, quando a eritropoetina age, ele acaba pegando essas duas, né? Agora, se o paciente, por exemplo, ele teve uma hemorragia significativa aguda, é um caso que você pode fazer o uso da eritropoetina para acelerar um pouco mais a recuperação. E também no caso da anemia da doença crônica, que é quando o paciente ele está internado, ele tem uma inflamação, ele tem uma neoplasia ou alguma outra doença que geram interleucinas que acabam bloqueando o transporte do ferro. Então, ele desenvolve a anemia da doença crônica. Então, nesses casos, está indicado o uso da eritropoetina, né, com o objetivo de que essa hemoglobina ela chegue até mais ou menos 10, 11 no máximo. Não mais que isso, se for um paciente oncológico, a gente tenta deixar em 10. E aí, a partir daí, a gente pode dar suporte com hematínicos, com B12, ferro, para que ele possa aumentar um pouquinho mais os níveis de hemoglobina. Já que você comentou sobre a eritropoetina, no chat aqui tem uma pergunta, ó. Professor, o uso da eritropoetina tem algum efeito colateral a longo prazo? A sua administração pode ser dada durante quanto tempo? Como todo medicamento, eles podem sim ter efeitos colaterais. Então, você tem que pesar bem antes de usar, né? Primeiro, classificar o tipo de anemia para você identificar como você vai tratar. E se houver indicação, você deve usar a eritropoetina até que você chegue no máximo de 10 a 11 de hemoglobina, né? No caso do paciente oncológico, a gente recomenda até 10 de hemoglobina, porque em níveis acima disso, a gente pode aumentar o risco de trombose no paciente. Teve um caso que chegou da atenção básica de Coruripe. Eu lembro porque passou por mim e eu encaminhei para o senhor. Se eu não me engano, era um senhor diabético, devia ter uns 50 anos, Aldaber, Aldaberon, eu acho o nome dele. Aldebaron, não sei se era bem essa pronúncia, né? Mas ele estava com hemoglobina de 4, né? Você pode comentar, era 4,5. Tava bem grave a situação dele, né? E ele estava na UPA e na ocasião a UPA não tinha nenhuma conexão com a agência transfusional, né? Não tinha sangue para fazer. Ainda lembra desse caso? Acho que deve ter uns 3 anos ou 2 anos. Lembro sim, era justamente esse caso que acho que ele estava com uma anemia profunda, né, com hemoglobina de 4, né? Quando às vezes eu falo assim para os colegas médicos, o paciente está com 3, 4, aí eles falam logo, mas esse paciente estava vivo? Estava vivo. Então, o nosso corpo ele tem uma capacidade incrível de se adaptar às anemias, principalmente quando é uma anemia assim de um curso mais longo, né? Então, ele estava com 4 de hemoglobina, ele estava com a pancito, ele estava com as plaquetas e os neutrófilos, né? Então, quando você está diante de uma pancito, você começa a pensar, às vezes, no cenário, no pior cenário possível, né? Poxa, essa medula está infiltrada por metástase, ele está com linfoma, está com a leucemia, está com a aplasia de medula óssea, ou essa medula está toda fibrosada, o que é que está acontecendo que ele está com a pancito, né? Mas o mais interessante é que quando a gente pegava o hemograma, né, a gente via lá que o VCM dele estava elevadíssimo. Então esse paciente ele tinha uma anemia megaloblástica. Então o que é que faltava para ele? Ácido fólico e B12. Então, após a reposição de ácido fólico e B12, esse paciente melhorou. Não adianta também a gente ficar colocando mais ferro, mais outras coisas, mais eritropoetina, porque nesses casos, quando você está diante de uma anemia que ela é principalmente carencial, essencialmente carencial, se você colocar, fazer suplementações que não seja realmente aquilo que esteja faltando, ou mesmo você trate de forma hormonal com eritropoetina, o tratamento ele não é responsível. Ele só seria responsível se fosse uma anemia de causa mista. Mas sendo uma anemia exclusivamente carencial, a gente tem que focar naquilo que está faltando. E aí esse paciente ele se recuperou muito bem.
Tem uma pergunta aqui, eu acho que o Luiz pode fazer, né? Vou passar para você, Luiz. Você mandou aqui no Zap, mas verbalize aí para a gente ouvir a sua voz. Não, era só a questão dos exames, né? A gente fala muito de hemograma, mas se o médico tiver uma dúvida maior, ele quiser pesquisar mais, o exame de medula óssea, ele pode ser usado nas UPinhas aí, ou no postinho, ou é muito dificultoso esse exame? Acho que você comentou aí, né, sobre mielograma e ficou quando é que há essa indicação ou quando a equipe vai ter a preocupação de talvez passar aí para esse tipo de avaliação. Na unidade básica, eu acredito que vocês vão ter acesso a hemograma, ferritina, TIBC, as dosagens de ácido fólico, B12, né? Esses são exames que a gente tem mais de acesso básico, né? É lógico que você pode ter, às vezes, situação que nem isso você tem, você só tem um hemograma, né? Às vezes você está até dentro de um hospital com estrutura terciária e diz, olha, eu não consigo solicitar nem a ferritina do paciente, né? Mas, assim, em 90% das situações, né, uma boa leitura do hemograma, né, vai ajudar a resolver essas situações. Porém, tem exames mais específicos, né? Quando você não consegue chegar ao diagnóstico nem por meio do hemograma, nem por meio da dosagem do metabolismo do ferro, de B12, e da eletroforese. Então a gente vai ter que lançar mão de outros mecanismos. O primeiro dele é o mielograma. Mas que é o mielograma, a gente faz uma punção da medula óssea e coloca no esfregaço para ver como é que está aquela medula. Se aquela medula ela está hipercelular, se ela está hipocelular, né? Se ela está produzindo, se ela tem ferro, né? A gente faz também coloração para ferro, né? Para ver como é que está o funcionamento dela. Mas esse exame ele é feito pelo hematologista. Então é o hematologista que faz essa leitura de lâmina. Mas se ainda assim o hematologista não conseguir chegar a uma conclusão, ou porque talvez aquela medula esteja muito hipocelular, e não tenha quase nenhuma célula no esfregaço dela, né? Dele. Ou ela esteja fibrosada porque ele não consegue puxar, aí vem seco, né? Ou tem assim algum grumo, alguma célula que ele não esteja identificando, aí vai para outro procedimento, que é a biópsia de medula óssea. E nesse caso, a biópsia de medula óssea, quem lê sou eu, que sou patologista. Então a gente tem uma visão mais completa, descalcifica aquele fragmento de medula, vê todas as séries, a gente quantifica e a partir daí a gente pode até fazer outros exames complementares. A gente vê, por exemplo, eu achei que aqui tinha um linfoma ou tem uma leucemia aqui dentro dessa medula, então eu vou partir para outros exames, como a imunistoquímica, que por meio de marcadores eu vou verificar, tentar verificar, identificar qual é o tipo de celular que está se proliferando ali. E, mais modernamente, tem outras etapas que são exames moleculares, né? Então, hoje a gente está passando de uma fase não só da morfologia, mas também molecular, passou pela imunistoquímica, né? Quando a gente via a superfície, os antígenos, e agora a era molecular, que a gente procura observar as alterações genéticas que estão presentes naquela neoplasia. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Vou passar aqui então, Edson. O doutor citou o uso de eritropoetina, né? O protocolo. Ele pode ser usado já na UBS ali? Ver a necessidade de começar dali ou só em ambiente hospitalar? Obrigado, Edson. Já dei 9.000 passos, falta 1.000 para. Bom, eu não sei o que a UBS local ela tem de acesso, né? Tem eritropoetina, mas assim, o paciente que ele já tem, ó, assim, uma indicação, às vezes ele é um renal crônico, ele tem indicação de fazer a eritropoetina de forma assim constante, né? Então,
a depender do local, ele pode ter acesso a essa medicação e começar já a fazer uso regular, porque o renal crônico ele tem uma baixa da eritropoetina, então ele tem uma indicação formal para se fazer uma eritropoetina numa dosagem um pouquinho mais baixa. Agora, quando esse paciente ele está anêmico, está internado, está em estado grave, a gente pode fazer umas dosagens mais altas, mas essas dosagens mais altas são feitas em ambiente hospitalar. A gente pode chegar até 40 mil, às vezes até um pouquinho mais, a depender da situação. 40.000 unidades, né? Então, eu fiquei pensando aqui, uma ampola vem com 4.000, seriam 10 ampolas, né? 10 ampolas. Aí, nesse caso, se for fazer uma dose dessa, né? Seria ideal subcutâneo mesmo ou faria endovenoso? O que é que você analisa aí? Geralmente eu passo mais subcutâneo, né? Que é a forma que eu prescrevo, mas de repente os colegas podem fazer um pouquinho diferente, né? E lembrando sempre que a gente, quando está fazendo essas dosagens, a gente tem que estar sempre monitorando o paciente, né? Então, tem que fazer o hemograma para ver se já atingiu o alvo, né? Atingiu o alvo de 10, pronto. Parou, vamos suspender a dose e deixar que o paciente comece a se recuperar de forma mais natural, só com os complementos mesmo, com ferro, se for o caso, né? E ácido fólico e B12. Entendi. A Lívia Mascarenhas, enfermagem lá da UFAL, ela participa aqui no chat, né? Bom dia, doutor Diego. Aí, paciente com histórico de trombose familiar, ele pode fazer uso de eritropoetina ou não é indicado? Pode, assim, tudo vai depender da avaliação do paciente. Às vezes você tem uma história familiar, mas não é a história do paciente. Então, se você fizer uma boa indicação, realmente só quando há necessidade, o paciente ele pode se beneficiar. E sempre monitorando, né? Fazendo não só hemograma, como o coagulograma também, para você acompanhar esse paciente de perto. Ver se ele já está com a trombocitose. Então, se ele está com a trombocitose, aí pronto, é hora de você também parar, né? Então, o paciente ele tem que ser seguido todo dia, tem que ser visto de perto, né? Visto os sinais, correlacionar sempre com os exames, né? Para a gente ter a melhor indicação. O pessoal da UBS, Diego, eles lidam muito com pré-natal, né? E estão acompanhando muitas vezes um quadro de anemia na gestante que acaba não sendo fácil de reverter, apesar de ser feita a reposição de ferro. Onde pode estar sendo onde está talvez a falha no tratamento? Por que essa anemia que geralmente é ferropriva, né? Tem uma estimativa de que na gestação, para a formação da placenta vai ser necessário uma quantidade de ferro, para a formação do feto outra quantidade. Então, no mínimo ali a mulher precisaria uma conta assim de 13 ampolas durante a gestação só para o que envolve a formação do feto, né? 13 ampolas de noripurum, 1.300 miligramas de ferro. Mas tem toda a dinâmica, tem o consumo, né, diário, próprio corpo da gestante. Onde pode estar o erro na sua avaliação e nessa reposição de ferro? E também a minha dúvida, em algum caso, seria apropriado usar a eritropoetina também, se a gestante fica com essa anemia persistente, vai para uma cesariana com risco de chegar lá bem anêmica? Que avaliação você faz de um quadro assim, um cenário assim? Bom, assim, eu particularmente eu só uso assim a eritropoetina quando eu falho o tratamento com ferro ou com ácido fólico ou B12. Eu deixo assim para situações elas bem específicas, como anemia de doença crônica que você tem uma indicação formal para o uso da eritropoetina, né? A gestante, ela tem que ser acompanhada, fazer a reposição de ferro conforme os protocolos, acho que a Febrasgo, ela tem protocolos específicos para a gestante, né? Mas, às vezes, também, a gestante, ela tem uma anemia dilucional que é normal da gestação, né? Então, realmente, ela é hipodiluída. Então, você não vai encontrar, geralmente, uma gestante com 13, com 14 de hemoglobina. Porque, às vezes, é uma condição fisiológica da própria gestação.
Agora, se no hemograma você observar que ela realmente tem hipo, hemácias hipo e microcísticas, aí sim você tem uma indicação formal para você começar a agir um pouquinho mais, né? Suplementando com a dosagem maior de ferro. Mas, se essa dosagem ela já começa desde o início da gestação, geralmente tudo transcorre bem, né? Obrigado. Você me fez lembrar do comentário da análise que a doutora Ana Paula Reis fez uma aula, ginecologista, né? Fez uma aula sobre reposição profilática de ferro em gestantes. Ela disse que a dose é 400 miligramas. Profilaticamente, toda gestante tem que tomar, né? É, fazer esse uso de ferro. Muitas vezes oral mesmo, elas fazem. Mas se ela tiver anêmica, às vezes abaixo desse, que seria aí um 11,5, que ela está diluída, né? Mas abaixo disso, 11, 10,5, 10. Se ela já tiver anêmica, com hemoglobina de 10, aí essa dose profilática ela já não é eficaz, né? Isso. Aí eu acho que também aí responde alguma coisa, né? Talvez ficar atento com essa questão, porque a gente estava vendo que o comprimido de ferro do SUS, o sulfato ferroso, ele tem 40 miligramas de ferro elementar, né? Tem 40. Aí um comprimido profilático seria ótimo. Mas se ela já está anêmica, está com 10, está com 9, se ela tomar um, não vai suprir a produção, a hematopoese dela, né? Falando disso também sobre o consumo de ferro, né? Lembrei de outra situação. Às vezes também a mulher tem, é muito comum encontrar mioma, né? Muita metrorragia, né? Isso é comum. Então, enquanto você não parar o sangramento, aquela dosagem que você calculou, eu botei na calculadora lá, essa paciente precisa de 10, de 15 ampolas de ferro. Mas se ela continuar sangrando, ela vai precisar de muito mais. Então, enquanto não se estancar aquele sangramento, seja por via hormonal, usando algum outro medicamento para conter, você vai ter que aumentar. Então, ela não vai precisar mais de 15. Porque enquanto você estava andando, é igual você encher um balde furado. Ela continuou sangrando. Aí você vai ter que passar mais 10, mais 15 para suplementar o quilo que ela perdeu. Então a gente tem que estar atento a isso, porque às vezes a gente trata o paciente e tá. Mas aí esse paciente já tomou 18 ampolas de ferro e continua anêmico. Por quê? Porque ela continua sangrando. O sangramento dela não foi estancado. Então o que você deu, repôs. Ela podia estar muito, muito pior. Mas agora você vai ter que fazer um novo cálculo para repor aquela quantidade de ferro que ela perdeu enquanto ela continua sangrando. Muito bom, né? Eu acho que algumas das informações que foram citadas aqui já acabam sendo úteis, né? Acabam sendo úteis para o nosso questionamento. Eu estou providenciando um material impresso, que é o protocolo que o Hospital São Paulo tem usado. Na primeira aula, no dia 7 de outubro, os alunos do curso já fizeram uma dinâmica sobre isso, né? Mas eu acho que hoje a gente tem uma visão bem melhor, né? E acaba sendo um material que vai ser muito útil. Então, depois que a gente terminar esse momento aqui de perguntas e respostas, se vocês concordarem, a gente formaria aí umas equipes, talvez de 4 pessoas, e a gente teria aí um tempo de uns minutos, uns 15 ou 20 minutos para a gente ler o material e trazer trazer alguns comentários que vocês acham úteis, ou até aproveitar a presença do Dr. Diego, que tem experiência com isso, né, com PBM, para levantar algumas perguntas, né, que podem ser feitas em cima desse tratamento, né? Ó, pessoal, atualmente a OMS tem um relatório, o mais recente é de 2021. Ela estimou, né, que na população mundial, naquela ocasião, 2 anos atrás, nós tínhamos cerca de 2,9 bilhões de pessoas ou anêmicas ou com algum quadro de coagulopatia de sangramento. No caso das mulheres, metrorragia, né? Mulheres que têm um sangramento menstrual acima do normal, né? E foi estimado que 400 milhões de mulheres
tem metrorragia ligada principalmente a miomas, mas também a algum tipo de pólipo ali no colo uterino, né? Dentro do útero também. Então, dentro desse cenário de quadros de sangramentos, o número de pessoas, né, que está sendo afetado por sangramentos ou por anemias pluricarenciais, estudar um tratamento que antecipe a indicação de uma hemotransfusão é muito necessário. Primeiro, no Brasil a população está envelhecendo rapidamente e os idosos não podem ser doadores. Segundo, existe uma diminuição cada vez maior na população de doadores. Os bancos de sangue veem que o sangue está se tornando escasso, né? E as evidências médicas apontam que quando você evita expor o paciente a uma hemotransfusão, você faz com que ele tenha uma condição mais segura, né? Uma condição ideal até para ele recuperar a sua saúde, que seja por outros meios, que a gente está aprendendo aqui o meio farmacológico, mas tem também técnicas e equipamentos que estão sendo usados, principalmente na área cirúrgica, para recuperar o sangue do próprio paciente. Eu vou aproveitar o Dr. Diego para ele poder explicar, né, para nós como funcionam essas técnicas, Diego. Você poderia falar um pouquinho da hemodiluição, da recuperação intraoperatória de células, que se aplica também assim em emergência, né? Ou até num quadro que vai na atenção básica, mas depois vai precisar de uma cirurgia grande, uma cirurgia cardiovascular, vai ter uma perda que seria ali 8 bolsas, 7 bolsas de sangue, né? Como é que um paciente vai ser preparado para um cenário desse? Aí às vezes não adianta só estimular a eritropoese, né? Tem que ter um equipamento, tem que ter uma técnica envolvida. Pode falar um pouco sobre isso? Então, tudo são pilares, são estratégias no PBM que a gente vai traçar, né? O paciente tem uma programação de uma cirurgia. Então, a primeira coisa a fazer é aquela atenção básica. Você vai ver se aquele paciente está anêmico. Se ele estiver antes da cirurgia, você vai procurar corrigi-lo. Vai procurar ver o coagulograma dele, também é importante. Às vezes, esse paciente tem uma doença hepática. E se isso passar pela anestesia e pela cirurgia, quando tiver durante a cirurgia, aquele paciente vai ter um sangramento quase incontrolável. E às vezes acontece. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção logo. Como é que está a atividade enzimática dele, o nível de plaquetas está bom. E durante a cirurgia, também há meios que a gente pode, assim, pensar, né? Tem que fazer um monitoramento, às vezes tem algumas máquinas específicas para ver até mesmo coágulo, né? Mas no hospital tem disponível. Mas há coisas mais simples, né, que isso pode ser feito, como a hemodiluição. O que seria a hemodiluição? Você ia retirar uma, duas bolsas do paciente, esse sangue ele continuaria em contato com o paciente. No local você injeta um ringer e o sangue que ele perder durante a cirurgia vai ser um sangue diluído. E quando está chegando no fim da cirurgia, você vai reinjetar aquele sangue que permaneceu em contato com ele e ele vai ter uma perda de sangue mínima, porque o que ele perdeu foi um sangue que é mais diluído. Aliado a isso, você pode ter também técnicas hemostáticas, cola de fibrina, bisturi de argônio, o próprio bisturi elétrico mesmo ajuda bastante, né? Para você ter no campo o mínimo de sangramento possível. Isso também depende também da habilidade do cirurgião, da experiência também conta bastante, né? De você ter um campo limpo, né? Pode ser feito também o cell saver, em alguns casos você aquele sangue que seria normalmente perdido, derramado, né? O cell save é como se fosse um aspirador, ele vai aspirando aquele sangue que está caindo, ele vai jogar para um aparelho, vai fazer uma filtragem para tirar toda a sujeira e vai reinjetar no paciente. Então, se recupera muito do sangue do que seria perdido, né? Fora isso, pode ter combinações de técnicas de anestesia, né? Para evitar que tenha um nível pressórico alto e se perca sangue, né? Ter cuidado também com a temperatura da sala. Tudo isso ajuda o paciente. E depois o cuidado não termina aí. Você tem que ter cuidado com o pós.
Porque às vezes o paciente vai para a UTI, o paciente tem uma complicação e dependendo do tipo, do tempo de internação lá na UTI, esse paciente acaba anemiando por duas causas. A anemia da doença crônica, que aí você tem um estado de inflamação, de recuperação de pós-cirúrgico, neoplasia, dependendo do qual for o caso, né? Então você tem a indicação de fazer uma eritropoetina e também anemia ferropriva. Então, às vezes, o mecanismo é duplo. Por quê? Porque ele pode ter perdido uma parte de sangue durante a cirurgia e durante a internação da UTI, todo dia vai ser solicitado mais exames. Aí aqueles tubos todos, no final, se você contar, às vezes chega a 700 ml a 1 litro. Então, só durante a internação da UTI, há uma expoliação de quase 1 litro de sangue. Isso é muita coisa, isso conta. Então, na UTI, você tem que fazer a reposição de ferro, pensar também por esse aspecto, né? E outra coisa que é muito pouco utilizada seria utilizar tubos pediátricos ou tubos pequenos para fazer essa coleta de sangue, né? Que já é possível, que é chamada microcoleta. Aí, em vez de eu tirar um tubo grande do paciente todo dia de sangue, eu vou usar aquela uma quantidade menor, vou padronizar uma quantidade menor e aquele ali vai ser suficiente para obter minhas respostas, né? Então, em vez de perder 1 litro, aquele paciente vai perder 150, 200 ml. Obrigado, Diego. Deixa eu só dar uma conferida aqui, pessoal, no chat. Hoje eu estou meio atrapalhado que as montes estão de prova aí. Tô cobrando o escanteio, correndo lá para a área para cabecear e sendo o goleiro para defender. Mas vai dar certo. Bem, eu acho que aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu só conferir. Pronto. Então é isso. Então, o pessoal que está no chat, está encerrada aí a transmissão. Vou pedir para o Anthony encerrar e depois a gente edita essa parte final antes de gravar no Instagram. Obrigado a todos, viu, pessoal? Obrigado aí. E estão dando feedback aqui, Diego. Excelente aula, maravilha. Gostei do momento de perguntas e respostas. E a professora Patrícia Florencio também. Um abraço em todos. Obrigado.